Desde os tempos mais antigos, sussurros percorrem as aldeias sobre figuras sombrias que manipulam energias além da compreensão comum. Bruxas, seres que teceram suas teias de influência através de gerações, alimentando-se do medo coletivo e da superstição humana. Elas construíram sua força na união inquebrantável, uma rede de poder que se estendia como raízes profundas na terra escura da ignorância. Durante séculos, essa unidade inquebrável foi sua maior arma. Covens inteiros se moviam como uma única entidade, seus rituais entrelaçados criando uma força aparentemente impossível de quebrar. Elas acreditavam que juntas eram invencíveis, que sua força coletiva as tornava superiores a qualquer adversário individual. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Em meio a essa aparente invencibilidade, surgiu uma figura que desafiaria tudo o que elas conheciam sobre poder e controle. Não um exército, não uma multidão furiosa, mas um único indivíduo. O escolhido solitário. Este homem carregava algo que elas jamais conseguiram compreender, um propósito singular tão puro e inabalável que transformaria toda a dinâmica do conflito espiritual. Ele não precisava de aliados, rituais complexos ou manipulações elaboradas. Sua força vinha de algo muito mais profundo e aterrorizante para aquelas que dependiam da escuridão coletiva. Quando observamos a natureza do verdadeiro poder, descobrimos uma verdade que as bruxas nunca conseguiram aceitar. A força genuína não vem da quantidade, mas da qualidade da intenção. O escolhido compreendeu algo fundamental sobre a energia universal. Um propósito singular, cristalino e inabalável possui uma frequência vibratória infinitamente superior ao caos de múltiplas intenções conflitantes. Imaginem um laser cortando através de névoa espessa. Enquanto as bruxas criavam tempestades energéticas com seus rituais coletivos, dispersando sua força em 1000 direções diferentes, o escolhido canalizava toda a sua essência em uma única linha de propósito. Não havia contradições internas, dúvidas ocultas ou agendas secundárias em seu coração. O momento do primeiro confronto revelou a fragilidade oculta do Coven. Décadas de dependência mútua haviam criado uma ilusão de força, mas na verdade geraram uma codependência espiritual devastadora. Quando enfrentaram alguém que não precisava de validação externa, não buscava a aprovação coletiva e não temia a solidão do caminho correto, seu mundo começou a desmoronar. As bruxas sentiram algo que jamais experimentaram, a impotência diante da simplicidade. Toda sua complexidade ritual, suas hierarquias elaboradas e seus jogos psicológicos se tornaram irrelevantes diante de alguém que simplesmente sabia quem era e o que precisava fazer. A derrota inicial não foi apenas tática, foi existencial. Gerações inteiras de conhecimento sombrio, transmitido de mãe para filha, de mestre para discípula, começaram a perder significado diante de uma realidade incontestável. O legado que as bruxas consideravam sagrado e inquestionável revelou sua verdadeira natureza, uma construção frágil baseada em medo e manipulação coletiva. Séculos de rituais, grimórios ancestrais e tradições ocultas foram confrontados por algo que elas nunca imaginaram possível, um indivíduo que simplesmente não se impressionava com sua teatralidade sombria. O escolhido não negou o poder delas, ele o tornou irrelevante através de sua própria autenticidade. Imagine o choque psicológico de descobrir que tudo em que você acreditava, tudo pelo que sacrificou sua humanidade, pode ser neutralizado por alguém que vive em paz consigo mesmo. As crenças fundamentais do Coven começaram a rachar como vidro sob pressão. Elas perceberam que construíram seu poder sobre fundações de areia. O desmoronamento não foi gradual, foi catastrófico. Cada ritual fracassado, cada tentativa frustrada de manipulação, cada momento em que suas táticas tradicionais se mostraram inúteis, adicionava mais rachaduras na estrutura de sua confiança coletiva. O que antes parecia conhecimento ancestral sagrado, agora se revelava como superstição sofisticada. As ondas de choque se espalharam através de dimensões que elas nem sabiam existir. Sua derrota não impactou apenas o mundo físico, mas abalou as próprias fundações espirituais sobre as quais construíram sua identidade. O impossível havia acontecido. Um único homem havia desafiado séculos de tradição sombria e vencido. O que aterroriza verdadeiramente aqueles que vivem nas sombras não é a luz em si,
mas sua imprevisibilidade. As bruxas dominaram a arte de manipular o medo humano porque compreendiam os padrões, as fraquezas universais, os pontos vulneráveis que todos carregamos. Elas tinham mapas detalhados da psique humana comum, mas o escolhido era um território inexplorado. Ele não seguia os scripts psicológicos que elas conheciam tão bem. Quando tentavam despertar sua ganância, encontravam desapego. Onde buscavam inflamar seu ego, descobriam humildade genuína. Seus medos tradicionais, morte, solidão, fracasso, simplesmente não funcionavam contra alguém que já havia transcendido essas ilusões. A imprevisibilidade se tornou sua arma mais devastadora. Elas não conseguiam antecipar suas reações porque ele não reagia a partir do condicionamento comum, enquanto suas vítimas anteriores seguiam padrões previsíveis de comportamento defensivo. O escolhido respondia a partir de um centro interior que elas não conseguiam mapear ou compreender. Imagine a frustração de mestres manipuladoras descobrindo que todos seus truques psicológicos são inúteis, como um mago cujos truques são revelados por uma criança que simplesmente não acredita na ilusão. Elas se viram despidas de seu poder mais fundamental, a capacidade de controlar através do medo. Suas manipulações psicológicas refinadas, desenvolvidas através de séculos de prática, se chocavam contra uma simplicidade desconcertante. O escolhido não estava jogando o jogo delas, e isso as deixava completamente perdidas. Pela primeira vez em suas existências, elas experimentaram o verdadeiro terror, enfrentar algo genuinamente imprevisível. A maior revelação desta batalha épica foi compreender que o escolhido não portava uma arma, ele era a arma. Não uma espada forjada no fogo, não um talismã carregado de poder, mas algo infinitamente mais potente, uma resolução interna absolutamente inabalável. Suas decisões não nasciam de impulsos emocionais ou estratégias calculadas. Elas emergiam de um centro de quietude profunda que as bruxas nunca conseguiram penetrar. Quando elas tentavam semear dúvidas, encontravam certeza. Quando buscavam criar conflitos internos, descobriam uma harmonia que transcendia suas compreensões. A resolução interna funciona como um campo de força invisível. Ela não precisa se manifestar através de demonstrações dramáticas ou confrontos diretos. Sua própria presença altera a dinâmica energética de qualquer situação. As bruxas, acostumadas a alimentar-se de conflitos internos alheios, descobriram que não havia nada para se alimentar. O impacto psicológico sobre elas foi devastador. Imagine parasitas energéticos descobrindo que sua fonte de alimento simplesmente não existe. Elas tentaram despertar raiva, culpa, medo, inveja, todas as emoções de baixa vibração que eram seu combustível, mas encontraram apenas uma serenidade imperturbável. Esta arma invisível não atacava diretamente. Ela simplesmente existia, e sua existência foi suficiente para desmontar completamente o sistema operacional das bruxas. Elas perceberam que estavam lutando contra algo que não podia ser tocado, corrompido ou destruído por métodos convencionais. A resolução interna do escolhido era como tentar quebrar o vento. Impossível, porque não havia nada sólido para atacar. A unidade inquebrável revelou sua verdadeira natureza quando testada por uma força genuína. Ela era uma ilusão mantida através de dependência mútua e medo compartilhado. Como uma corrente que parece forte mas quebra no elo mais fraco, o Coven descobriu que sua força coletiva era apenas a soma de suas fraquezas individuais. O escolhido não precisou atacar a união delas diretamente. Sua simples presença expôs as fissuras que sempre existiram, mas permaneciam ocultas. Inveja entre as bruxas, competições secretas por poder, ressentimentos guardados há décadas, tudo veio à tona quando confrontado por alguém que não dependia de ninguém. Os rituais que antes as conectavam começaram a falhar. Suas energias, ao invés de se harmonizarem, começaram a colidir e se anular mutuamente. A solidariedade que parecia inquebrantável se revelou como uma conspiração baseada no medo mútuo de enfrentar a solidão. Uma por uma, elas começaram a questionar não apenas suas crenças, mas suas próprias parceiras. Se o escolhido podia permanecer forte sozinho, por que elas precisavam umas das outras? Esta pergunta simples
desencadeou um efeito dominó devastador através de todo o Coven. A desintegração foi cruel em sua simplicidade. Não houve grande batalha final, não houve confronto épico. Simplesmente, diante de um exemplo de verdadeira força individual, sua unidade artificial começou a se desfazer. O desmoronamento emocional foi inevitável quando elas perceberam que construíram sua identidade sobre a negação de sua própria força individual. Forçadas a enfrentar a solidão que sempre temeram, descobriram que não sabiam quem eram sem o grupo. Por séculos, as bruxas cultivaram uma ilusão que sustentava toda sua existência, a crença de que haviam transcendido a mortalidade comum. Através de rituais sombrios, pactos obscuros e conhecimentos proibidos, elas se convenceram de que eram diferentes, superiores, imortais em sua essência. O escolhido não precisou provar que elas eram mortais. Ele simplesmente viveu como alguém que havia feito as pazes com sua própria mortalidade. Sua ausência de medo da morte não vinha de uma crença em imortalidade, mas de uma aceitação profunda da natureza transitória da existência física. Esta revelação foi mais devastadora que qualquer ataque direto. Enfrentar alguém que não teme a morte porque aceita completamente a vida é confrontar uma verdade que elas passaram séculos tentando evitar. Toda sua busca por poder vinha, na verdade, de um terror profundo da própria mortalidade. As consequências espirituais foram imensuráveis. Elas perceberam que toda sua jornada nas artes sombrias havia sido uma fuga elaborada da realidade mais fundamental da existência. Enquanto o escolhido encontrava força na aceitação da impermanência, elas haviam desperdiçado séculos fugindo dela. O impacto psicológico foi devastador. Imagine descobrir que toda sua filosofia de vida, todos seus sacrifícios e escolhas foram baseados em uma mentira que você contou para si mesma. A exposição desta ilusão fundamental não apenas quebrou sua confiança, ela quebrou sua própria identidade. Confrontadas com sua mortalidade inevitável, elas experimentaram pela primeira vez em séculos algo que haviam esquecido: vulnerabilidade genuína. E não sabiam como lidar com essa realidade sem as muletas psicológicas que haviam construído através de suas práticas sombrias. A batalha mais decisiva da história nunca chegou a acontecer fisicamente. Ela foi vencida no momento em que o escolhido tomou a decisão interna de não se deixar intimidar pelas aparências do poder das bruxas. A vitória psicológica precedeu qualquer confronto real. Entenda este princípio fundamental. Quando você se recusa a aceitar o medo que outros querem impor, você já venceu a guerra antes da primeira batalha. As bruxas dependiam inteiramente da capacidade de incutir terror em seus oponentes. Sem esse terror, elas perdiam sua vantagem primária. O escolhido havia feito algo que elas consideravam impossível. Ele havia olhado através de suas ilusões e visto a realidade por trás da teatralidade. Quando você percebe que o mágico é apenas um homem comum fazendo truques, a mágica perde todo o seu poder sobre você. Suas táticas baseadas no medo se tornaram inúteis contra alguém que simplesmente não estava comprando a performance. Era como tentar assustar uma criança com sombras na parede depois que ela descobre que são apenas suas próprias mãos fazendo formas. O domínio psicológico que exerceram sobre incontáveis vítimas ao longo dos séculos, foi neutralizado por uma mudança de perspectiva interna. Elas descobriram que todo o seu poder dependia da colaboração inconsciente de suas vítimas. Quando essa colaboração foi retirada, restou apenas a realidade nua. Mulheres assustadas tentando controlar um mundo que as aterrorizava. A vitória antecipada não foi arrogância, foi clareza. O escolhido simplesmente viu através das ilusões e recusou-se a participar do jogo delas. Essa recusa foi suficiente para desmantelar todo o sistema de poder que levaram séculos para construir. A ironia mais cruel desta confrontação foi testemunhar como a própria arrogância das bruxas se tornou a ferramenta de sua destruição. Elas haviam se tornado tão dependentes de sua reputação de invencibilidade que perderam a capacidade de adaptar-se quando confrontadas por algo genuinamente diferente. Séculos de vitórias fáceis sobre oponentes aterrorizados criaram uma complacência fatal. Elas desenvolveram um padrão mental fixo: aparecer de forma intimidante, invocar medo, assistir o inimigo se autodestruir. Quando este padrão falhou pela primeira vez, elas não tinham um plano B. Sua dependência na mística que criaram ao redor de si mesmas se revelou como uma prisão. Elas se tornaram escravas de sua própria imagem, incapazes de abandonar a teatralidade, mesmo quando ela se tornou uma desvantagem. O escolhido
explorou exatamente esta rigidez psicológica. A exploração foi sutil, mas devastadora. Ele simplesmente permaneceu autêntico, enquanto elas se escondiam atrás de máscaras. Sua naturalidade contrastava tão fortemente com a artificialidade delas que expôs a performance pelo que realmente era, uma compensação por inseguranças profundas. Suas próprias crenças sobre superioridade se voltaram contra elas. Quando acreditam que são naturalmente superiores, você para de se esforçar para melhorar. Você para de aprender, de crescer, de se adaptar. O escolhido continuou evoluindo enquanto elas permaneceram estagnadas em sua arrogância. A destruição final veio quando elas perceberam que tinham se tornado prisioneiras de sua própria lenda. Não podiam mostrar vulnerabilidade. Não podiam admitir erro. Não podiam mudar de estratégia sem destruir a imagem que gastaram séculos construindo. Suas próprias ferramentas de poder se tornaram suas correntes. Existe uma lei universal que governa todos os confrontos energéticos. Frequências elevadas sempre neutralizam frequências baixas. O escolhido não precisava atacar ativamente. Sua própria presença criava um campo de energia que tornava as intenções sombrias das bruxas completamente ineficazes. Imagine uma nota musical pura e clara sobrepondo-se a ruídos dissonantes. A clareza não luta contra a confusão. Ela simplesmente a torna irrelevante através de sua própria existência. A frequência energética elevada do escolhido funcionava exatamente assim. Era impossível de ser perturbada por vibrações inferiores. As bruxas descobriram algo terrificante. Todas suas intenções maliciosas simplesmente se dissolviam antes de atingir o alvo. Era como tentar jogar lama em luz pura. A lama simplesmente desaparece no contato. Suas maldições ricocheteavam. Seus ataques psíquicos se neutralizavam, suas manipulações energéticas se desfaziam no ar. O poder invisível e inexplicável que emanava dele não era algo que ele fazia, era algo que ele era. Décadas de purificação interna, de escolhas consistentes pela integridade, de alinhamento com propósitos elevados, haviam criado um campo energético que funcionava como escudo automático. A neutralização era total e imediata. Não havia esforço consciente de defesa, não havia técnicas elaboradas de proteção. Sua elevação espiritual genuína criava uma barreira natural contra tudo que vibrava em frequências baixas. Para as bruxas, acostumadas a navegar em águas energéticas turvas, enfrentar essa pureza cristalina foi como tentar respirar debaixo d'água. Elas simplesmente não conseguiam funcionar em um ambiente energético tão refinado. Sua própria natureza vibracional se tornou uma desvantagem fatal. A corrupção moral sempre foi a especialidade das bruxas. Elas compreendiam as fraquezas humanas melhor que psicólogos. Sabiam exatamente onde pressionar para fazer qualquer pessoa comprometer seus valores. Poder, prazer, promessas de conhecimento secreto, ameaças veladas. Elas tinham um arsenal completo de tentações e pressões. Mas o escolhido apresentou algo que elas nunca haviam encontrado antes: uma integridade que não tinha preço. Não havia valores que ele estivesse disposto a negociar. Não havia princípios que pudessem ser flexibilizados pela conveniência. Sua clareza de propósito era cristalina e inabalável. Imagine a frustração de mestres da sedução descobrindo que todas suas ofertas são rejeitadas antes mesmo de serem completamente formuladas. O escolhido não precisava lutar contra tentações porque não as via como tentações reais. Sua perspectiva elevada tornava as ofertas delas obviamente vazias. A força da integridade verdadeira funciona como um filtro automático. Quando você está genuinamente alinhado com seus valores mais profundos, as tentações perdem seu apelo natural. Não é uma questão de força de vontade, é uma questão de clareza sobre o que realmente importa. As consequências desta incorruptibilidade sobre as bruxas foram devastadoras para o moral delas. Sua arma mais confiável, a capacidade de corromper qualquer oponente, revelou-se completamente inútil. Era como descobrir que sua chave mestra não funciona em uma fechadura que você nunca havia encontrado antes. Elas perceberam que estavam enfrentando alguém que havia transcendido o nível de consciência onde suas táticas funcionavam. A corrupção só funciona quando há algo interno para se corromper. A clareza de propósito do escolhido não deixava espaço para dúvidas, compromissos ou negociações morais. O que mais desconcertou as bruxas foi descobrir que o escolhido não estava lutando por glória, reconhecimento ou fama. Sua motivação era pura necessidade.
uma compreensão profunda de que certas batalhas precisam ser travadas simplesmente porque são certas, independentemente das recompensas pessoais. Esta pureza de propósito as deixou sem munição psicológica. Todas suas táticas dependiam de explorar o ego humano, de inflar a vaidade ou despertar a ambição. Como você manipula alguém que genuinamente não se importa com o que outros pensam dele? Como você corrompe alguém que não busca benefícios pessoais? O desespero delas, diante da falta de apelos ao ego, foi palpável. Elas tentaram ofertas de poder, promessas de conhecimento secreto, ameaças à reputação. Nada funcionava contra alguém que havia transcendido a necessidade de validação externa. Suas ferramentas de manipulação se tornaram completamente irrelevantes. A pureza de propósito cria uma força devastadora porque elimina todos os conflitos internos que normalmente sabotam a ação efetiva. Quando você age pela necessidade genuína, ao invés de desejos pessoais, sua energia não se dispersa em contradições internas. O efeito sobre as bruxas foi demolidor. Elas perceberam que estavam enfrentando uma motivação que não conseguiam compreender nem combater. Toda sua experiência tinha sido com pessoas que queriam algo para si mesmas. Enfrentar alguém que agia puramente pelo que era necessário foi como tentar aplicar táticas terrestres em um ambiente completamente alienígena. O momento mais cruel desta saga não foi quando as bruxas perderam seus poderes, foi quando elas descobriram a verdade sobre si mesmas. A presença do escolhido funcionou como um espelho implacável, refletindo não a imagem que elas cultivaram, mas a realidade que haviam passado séculos evitando. Todas as ilusões cuidadosamente construídas sobre sua natureza superior, sua conexão com forças cósmicas, sua transcendência da condição humana comum, tudo desmoronou diante de uma verdade simples e devastadora. Elas eram apenas pessoas assustadas que haviam escolhido o poder sobre a sabedoria. O colapso psicológico foi inevitável. Imagine descobrir que toda sua identidade foi construída sobre uma mentira que você contou para si mesma com tanta convicção que esqueceu que era mentira. A realidade de sua natureza humana comum, com todos os medos e inseguranças que isso implica, surgiu como uma onda devastadora. O colapso espiritual foi ainda mais profundo. Elas perceberam que todos os sacrifícios feitos, todas as linhas morais cruzadas, todas as conexões humanas genuínas abandonadas em nome do poder, tudo isso havia sido para alimentar uma ilusão. Elas haviam trocado sua humanidade por uma fantasia de superioridade. A autorrevelação tardia foi devastadora, porque veio tarde demais para ser corrigida facilmente. Séculos de escolhas baseadas em premissas falsas criaram um momentum de destruição que não podia ser simplesmente interrompido. Elas finalmente se viram como realmente eram, e a visão foi insuportável. Enquanto as narrativas sombrias das bruxas se desintegravam como páginas antigas expostas ao sol, o legado do escolhido começou a tomar forma, não através de propaganda ou autopromoção, mas através da qualidade transformadora de suas ações. Sua vitória não criou apenas um vácuo onde antes existia tirania. Ela estabeleceu um novo paradigma de possibilidade humana. A destruição das narrativas de invencibilidade das bruxas não foi apenas uma vitória militar ou psicológica, foi uma revolução conceitual. Por gerações, a humanidade havia aceito que certas forças sombrias eram simplesmente superiores, imbatíveis, parte inevitável da condição humana. O escolhido provou que essa aceitação era uma escolha, não uma realidade. Seu legado transcendeu os mitos sombrios, porque era baseado em princípios que qualquer pessoa poderia aplicar. Integridade absoluta, clareza de propósito, coragem de permanecer sozinho quando necessário. Não eram poderes místicos inacessíveis, mas qualidades humanas elevadas à sua expressão mais pura. A construção deste legado foi orgânica e duradoura, porque não dependia de seguidores ou institucionalização. Cada pessoa que testemunhava ou ouvia sobre sua vitória carregava dentro de si a semente de uma possibilidade, que indivíduos comuns poderiam transcender circunstâncias extraordinárias através da força de caráter. O contraste com o legado das bruxas era stark e significativo. Onde elas construíram poder através do medo e dependência, ele criou inspiração através do exemplo. Onde elas deixaram tradições de manipulação e controle, ele estabeleceu um padrão de autenticidade e coragem individual que continuaria inspirando muito depois de sua vitória. Esta história transcende o folclore das bruxas para nos ensinar algo fundamental
sobre a natureza do verdadeiro poder. O escolhido venceu não porque possuía habilidades sobrenaturais, mas porque encarnou 3 qualidades que estão disponíveis para cada um de nós: poder singular focado em um propósito claro, clareza moral inabalável e coragem para permanecer firme mesmo na solidão. Sua vitória nos revela que os maiores triunfos não vêm de forças externas, mas da resolução interna de viver de acordo com nossos valores mais elevados, independentemente das pressões ou tentações que enfrentamos. Quando nos alinhamos completamente com nosso propósito, tornamo-nos naturalmente resistentes às manipulações daqueles que dependem de nossa confusão interna. A lição mais poderosa desta saga é que você não precisa de uma multidão para criar mudanças extraordinárias. Um indivíduo com clareza absoluta sobre seus valores e coragem para agir de acordo com eles pode neutralizar forças que pareciam invencíveis. A verdadeira força não está nos números, mas na qualidade da intenção. Se esta história despertou algo em você, se reconheceu a possibilidade de desenvolver essa mesma clareza interior e força de propósito, então você está pronto para a sua própria jornada de transformação. Compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam ouvir que é possível permanecer íntegro em um mundo que constantemente tenta nos corromper. Inscreva-se no canal para continuar explorando esses princípios que podem transformar não apenas sua vida individual, mas contribuir para elevar a consciência coletiva da humanidade.